orelha, também popularmente chamada de ouvido, é o órgão responsável pelo sentido da audição. Além de ser de fundamental importância para a interpretação de sons, a audição também ajuda a manter o equilíbrio, a orientação postural e também o sentido da direção. É dividido em três principais partes: a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. A orelha externa é a nossa orelha, conhecida também como pavilhão auditivo, que é dividido em hélice, escafa, ramos da antélice, tubérculo da orelha, antélice, concha da orelha, lóbulo da orelha, antitrago, incisura, intertrágica, trago, meato acústico externo e ramo da hélice. O pavilhão auditivo capta o som que passa pelo canal auditivo até chegar ao tímpano, onde começa uma outra parte, a orelha média. Em nossa orelha externa, há glândulas sebáceas que são responsáveis pela secreção de cera, que tem como função de proteger nossas orelhas média e interna de micro-organismos e de poeira, que elas podem causar algumas infecções e que podem acabar prejudicando nossa audição. Quando trata-se da orelha média, ou também conhecida como cavidade timpânica, ela consiste de um espaço oco no osso temporal, que é preenchido por ar. Ela tem o início no tímpano e quando o som chega a essa estrutura, ela imediatamente transfere esse estímulo aos osículos, que nela fazem parte: o martelo, que é o maior osículo, a bigorna, o mais longo, e o estribo, o menor osículo. Além disso, há também na orelha média um canal flexível chamado de tuba auditiva, que é onde permite a comunicação com a garganta, além de conectar a cavidade timpânica com a nasofaringe. Já a parte da orelha interna é onde partem os impulsos nervosos. Dentro da orelha interna há um equipamento de percepção de equilíbrio, os canais semicirculares, também chamados de labirinto, que são preenchidos por líquido. O labirinto ósseo é composto por o vestíbulo, os canais semicirculares e a cóclea. O labirinto membranoso é um sistema de ductos e vesículas, preenchido pela endolinfa, e apresenta as estruturas: ducto coclear, utrículo, sáculo, três ductos semicirculares e ducto endolinfático. O meato acústico interno é um canal ósseo que abriga os nervos faciais e o vestíbulo coclear, artérias e veias. O nervo vestíbulo coclear é o oitavo nervo craniano. É um nervo puramente sensitivo. Consiste de duas partes: a parte vestibular, que veicula impulsos nervosos do sistema vestibular, e a parte coclear, que veicula impulsos da cóclea. Ambas essas estruturas fazem parte do ouvido. Uma das curiosidades que nós encontramos foi sobre a poluição sonora. A audição humana, em níveis normais, capta sons a partir de 10 ou 15 decibéis. Até cerca de 80 a 90 decibéis, os sons são inofensivos à audição humana. Acima dessa medida, podem provocar dores de cabeça, irritabilidade e insônia e, sobretudo, diminuição da capacidade auditiva. Então, a gente tentou achar um caso clínico que a gente não conhecia sobre. Porque a gente tentou abordar, pesquisar mais sobre esse tema. Então, a gente achou um caso clínico de um sujeito do sexo masculino. Esse paciente tinha 17 anos. Ele chegou numa clínica de fono reclamando de uma dor que ele sentia em uma das orelhas. Nisso, essa profissional, ela pegou e fez um processo de avaliação que foi primeiro conhecer um pouquinho sobre a história da audição desse paciente, para poder ficar a par da situação. Logo depois, ela fez 2 testes para poder saber, o que ela poderia realizar nesse paciente. Um desses testes foi um teste chamado audiológicos, que é uma avaliação audiológica convencional, e um outro teste que ela fez foi um teste comportamental. O que quer dizer? Ele é um teste
quanto monótico e diótico. Os testes monótipos são testes que apresentam estímulos simultaneamente na mesma orelha. Entre eles foram relacionados 2 testes. O de SSI, que avalia a habilidade de figura de fundo para sons verbais, e ele tem o objetivo de fornecer informações sobre o mecanismo fisiológico auditivo de reconhecimento de sons verbais nas relações de fala. O outro teste relacionado foi o de fala filtrada, que consiste na apresentação de uma lista com 25 estímulos verbais distorcidos para avaliar a habilidade de fechamento auditivo. Já os testes dióticos são os testes em que os estímulos são apresentados simultaneamente nas 2 orelhas, e foram selecionados 3 testes. O primeiro teste foi o teste de localização sonora em 5 direções, que é direita, esquerda, atrás, acima e à frente. O segundo teste foi o teste de memória para os sons verbais e não verbais. E, por fim, o teste de fusão auditiva revisada, que é um procedimento para medir a habilidade do processamento temporal, que vai determinar a duração que o ouvinte pode detectar no intervalo de silêncio entre 2 tons. Foram realizados vários testes nesse paciente que chegou até a clínica com a queixa de não escutar direito através de uma orelha. E o primeiro teste que foi realizado nele foi o teste de localização sonora. Esse teste, ele avalia a habilidade auditiva de localização sonora e o mecanismo fisiológico de interação binaural. O que significa isso? Isso é a habilidade que a pessoa tem de localizar diferentes sinais sonoros que acontecem de maneira não simultânea. Esse teste foi feito através de um guiso. Ele foi acionado em diferentes posições quando o paciente estava de olhos vendados. Os guizos eles foram acionados à direita, à esquerda, na frente, atrás e acima do paciente. O objetivo desse teste era que o paciente ele acertasse pelo menos 4 das 5 posições que foram indicadas a ele. O próximo teste que foi realizado com o paciente foi o teste de memória para sons verbais. O que acontece? Nesse teste foram apresentadas ao paciente 3 sílabas em sequência. As sílabas foram patacá e o objetivo era que ele repetisse corretamente pelo menos 2 dessas 3 sílabas na sequência correta que tinha sido apresentada a ele anteriormente. O outro teste que foi realizado foi o teste de memória para sons não verbais. Nesse caso, foram selecionados 4 instrumentos musicais diferentes e eles foram acionados de maneira simultânea. E nesse caso, o paciente ele deveria acertar pelo menos 2 dos 4 instrumentos em uma sequência de 3 vezes que foram apresentadas. Todos os testes que foram realizados com esse paciente, eles foram apresentados a ele anteriormente, como funcionava cada um deles, e eles foram realizados dentro de uma cabine acústica. Já os testes monóticos, eles foram realizados utilizando o audiômetro, e ele estava acoplado a uma unidade de CD. Depois de realizados os testes, foi elaborado um questionário que o paciente deveria responder. E esse paciente ele relatou que ele apresentou dificuldade de atenção, localização e compreensão auditiva. E depois desses testes não foi localizada nenhuma complicação em ambas das orelhas. Foi perguntado a ele também se essa falta de audição ela teria sido congênita ou adquirida. Ele afirmou que ele não sabia, mas a única informação que ele tinha é que ele já sentia essa dificuldade de escutar desde a infância. O resultado desses testes desse paciente foi que a avaliação audiológica básica ela revelou limiares tonais aéreos dentro dos padrões de normalidade na orelha direita, porém, na orelha esquerda, esse mesmo teste apresentou perda auditiva profunda. Em relação aos reflexos, na orelha direita estava tudo normal, e na orelha esquerda apresentou uma perda profunda de reflexos. Todos esses dados eles foram compatíveis com o quadro de perda auditiva sensorineural profunda na orelha esquerda desse paciente.